E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo onde você encontra tudo sobre o futebol e nessa temporada especificamente traz aí como novidade os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Além de todo o conteúdo informativo que já é de praxe, né? As notícias, estatísticas, transferências, a transmissão de alguns campeonatos como o alemão, o japonês. O OneFootball segue realmente trazendo toda uma diversidade aí de conteúdo para vocês e o melhor de tudo, o aplicativo é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro treinou na Toca da Raposa no final de semana, né? Fez ali aquele regenerativo e nessa segunda-feira viajou para São Luís, onde enfrentaremos nessa terça-feira, 7 horas da noite, o Sampaio Corrêa pela 27ª rodada da Série B, competição em que estamos liderando com grande folga, tá? Ao final da rodada 26, o Cruzeiro está com 10 pontos a mais que o vice-líder Bahia e em relação ao primeiro time fora do G4, são 19 pontos acima do Londrina. O nosso adversário nessa rodada, o Sampaio Corrêa, é o terceiro melhor mandante da Série B e conquistou todas as suas 9 vitórias no certame jogando dentro de casa. Isso indica a força aí da Bolívia querida jogando lá no Castelão, mas também a fraqueza do time quando sai de seus domínios, né? A primeira derrota deles foi na última rodada, que eles perderam para o CRB dentro de casa. Até então o time estava invicto e acho que o Cruzeiro tem todos os argumentos aí para conquistar uma vitória, né? Até porque a gente está muito motivado, momento de confiança excelente, vai ter torcida do Sampaio Corrêa lá, mas vai ter torcida do Cruzeiro também. O nosso time treina nessa tarde aí de segunda-feira e encerra a preparação para o jogo. Paulo Pessolano relacionou 22 jogadores para a partida. Nós não temos nenhum atleta suspenso para esse jogo e as ausências por lesão são do meia João Paulo e o atacante Vagninho. O Stênio também segue de fora, se recuperando ali da lesão no ombro. E vamos ao campinho aí para entender as opções de Pessolano, né? Para o gol, Rafael Cabral e o Gabriel Mesquita é o reserva. Zagueiros de ofício são apenas os 3 titulares, Brock, Lucas Oliveira e Zé Ivaldo. Ali para a ala direita a gente tem Giovani, Wesley Gasolina e Léo Paz. E como ala esquerdo o Matheus Bidu. Meio-campistas defensivos, né? Os famosos volantes. A gente tem Machado, William Oliveira, Neto Moura, Pablo Siles e Pedro Castro. E as opções de meia atacantes: Jajá, Daniel Júnior, Luvanor, Bruno Rodrigues, Rafa Silva, Lincoln, Rodolfo e Edu. O zagueiro Wagner fica fora da lista dessa vez, ele que tem sido opção recorrente no banco de reservas, mas não entra em campo desde o dia 23 de julho, quando saiu do banco para entrar na vitória por 1-0 sobre o Bahia. Aí na zaga passa a impressão de que nós basicamente não temos nenhum reserva à disposição, né? Mas na prática a gente sabe que o Felipe Machado e o próprio Giovani são jogadores que já atuaram como zagueiros do Cruzeiro nessa Série B em diversas oportunidades. Então a gente tem sim alternativas para o setor, acho que não é aí um grande problema, embora eu fique curioso para ver um pouco mais do Wagner e do próprio Luiz Felipe, né? Outro jogador que foi contratado, só jogou uma partida. Eu preferia ver jogadores especialistas da posição do que esses improvisos que o Pessolano faz. Mas ele sabe muito melhor do que eu o que ele está fazendo. Outra ausência sensível é a do lateral esquerdo Marquinhos Cipriano, que ficou no banco nas últimas 3 partidas, mas ainda não fez a sua estreia. Ele foi elogiado pelo Martim Varini na coletiva após o último jogo. E achei estranha a ausência do Cipriano justamente por ele ter sido tão elogiado, né? A comissão técnica fala que ele está treinando bem e tudo mais, e o jogador acaba ficando fora de uma lista aí de 22. Soma-se isso ao fato de que o Matheus Bidu está jogando todo remendado e joga todas as partidas normalmente os 90 minutos, né? Então eu acharia válido que o Marquinhos tivesse uma chance. Aí vem o questionamento: se porventura acontece alguma coisa com o Matheus Bidu, precisa sair, é expulso, sei lá, quem poderia fazer ali a ala esquerda? O Bruno Rodrigues jogou como ala direito e como ala esquerdo nas últimas partidas, né, invertendo, e o próprio Léo Paz também pode jogar como alternativa por ali. Então acho que dentro da lista dos 22 a gente tem soluções se for necessário, até o próprio Jajá eu acho que poderia quebrar um galho ali também. Eu sei que a lista de relacionados ela é limitada, né, normalmente o Cruzeiro leva aí 21, 20 jogadores, dessa vez até superou um pouquinho levando 22, e eu acho que cabia
levaria sim o Marquinhos Cipriano, né? Até porque você olha e fala assim, ah, mas não dá para levar todo mundo. Pô, mas tá aí no Rodolfo, né? Tudo bem, é o herói do Estádio do Café, o trabalho devolve, mas entre ter um lateral esquerdo reserva disponível para substituir o Bidu e ter um atacante que provavelmente não vai jogar, porque tem 5 atacantes na frente dele, eu acho que fazia mais sentido levar o Cipriano. E a terceira ausência notável é a do meio atacante Chay, que ficou fora do último jogo suspenso e agora não viaja por opção. Ele soma 5 partidas pelo Cruzeiro com uma assistência e realmente não conseguiu se firmar. Eu acredito que o Chay receberá oportunidade em outros jogos, tá? Não acho que é um jogador fora dos planos do Pessolano, acho que é uma questão pontual para essa partida, talvez até para que ele faça um pouco mais de trabalho físico, né? Pegue um pouco mais essa ideia de intensidade, porque nas partidas que ele jogou, ele realmente não conseguiu se integrar muito bem ao time, né? Parece que ainda não encaixou direito. Continuo considerando que ele é um jogador útil no elenco do Cruzeiro para essa temporada, mas a continuidade para 2023 é muito complicada, até pensando no preço, né? O valor fixado pelo Botafogo para a compra do passe dele é superior a 3 milhões de reais. O Chay não é um jogador jovem, então acho muito difícil que ele fique para o ano que vem, mas provavelmente receberá outras oportunidades esse ano. E só um detalhe, vocês estão ligados que a última partida que o Bruno Rodrigues jogou como atacante pelo lado esquerdo, onde o Chay estava jogando, onde todo mundo queria ver o Bruno, ele não jogou bem, né? Que se fosse o Chay assinando a atuação que o Bruno Rodrigues teve contra o Náutico, a gente estaria criticando. E eu não estou falando isso para a gente criticar o Bruno Rodrigues, eu estou falando o seguinte: o momento do Cruzeiro é tão bom que vamos ter mais paciência com os caras, sabe? Vamos curtir mais o momento. Eventualmente o cara não joga tão bem, o Bruno Rodrigues, o Chay, qualquer um. Não vamos ficar pegando no pé de ninguém, não. Entre os jogadores que viajaram, a principal novidade é o retorno do Pedro Castro, que tinha ficado fora da última partida. O último jogo que ele participou foi contra o Tombense, no dia 6 de agosto. O Pedro é a 5ª opção de elenco nesse momento para a função de volante, né? E por isso mesmo eu acho natural que ele fique fora algumas partidas, em outras seja relacionado. Depende muito da disponibilidade dos outros jogadores do setor. A gente tem o Neto Moura, tem o William, tem o próprio Machado e o Pablo Siles, que parece também estar à frente aí na preferência do Pessolano. Eu gostaria de ver um pouco mais do Pedro Castro, gostaria de ver um pouco mais do Ageu também, mais até o Ageu do que o Pedro Castro, mas é outro cara que, se precisasse cortar alguém para levar o Cipriano, eu acharia mais válido, né? Deixa o Pedro Castro de fora, leva o Cipriano, assim como eu falei a situação do Rodolfo, tá? Mas o Pedro é um jogador útil, é um cara que parecia fora, né, dos planos, descartado, e aquele jogo contra o Fluminense mudou realmente a história dele, e tem tudo para fazer parte aí desse elenco do Cruzeiro que deve subir para a Série A e que pode também conquistar o título, né? Agora é a gente buscar isso e, de preferência, bater todos os recordes possíveis e imagináveis. Sobre o time titular, a gente fala um pouco mais sobre isso amanhã no vídeo de pré-jogo, mas eu diria que tem uma possibilidade e até uma tendência de que o Pessolano repita a equipe que ganhou por 4-0 do Náutico, né? Acho que a menos que alguém tenha algum probleminha físico, algum desgaste, ele deve repetir o time titular, até porque funcionou muito bem, né? E a gente conseguiu aí a nossa primeira goleada na Série B. E para fechar, o Davi Luiz realmente vai ficar no Cruzeiro. Obviamente eu não estou falando do Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, que tá ficando careca, muito menos do sósia cruzeirense do defensor do 7-1, que inclusive parece mais com o Davi Luiz que o próprio Davi Luiz. O Davi Luiz que eu estou falando é aquele garoto que viralizou após um vídeo em que faz um belo gol após aplicar 3 chapéus. Houve certo imbróglio na última semana, propostas de outros clubes, mas o projeto apresentado pelo Cruzeiro agradou e ele iniciou os treinos no Sub-13 lá na Toca da Raposa nessa segunda-feira. Essa informação foi trazida originalmente pelo Samuel Venâncio, né, e teve aí um certo rolo, porque apesar de ser uma criança de 12 anos, o garoto já tem empresário, né, então teve conversa, não, outros clubes e tal. No final das contas, acho que pesou um pouco a proximidade também, né, o garoto é aqui de Minas Gerais, então a Toca da Raposa está mais perto aí para a família, ele vai estudar na Toca da Raposa, que consiga aí estudar, seguir a sua formação, sem criar grande expectativa também. Lembremos o episódio Estevão Messinho, né, que ficou aquela presepada toda, no final das contas, a hora que bateu 14 anos, o moleque se espirulitou lá pro Palmeiras, tá? Antes dos 14 anos não é possível ter nenhum tipo de vínculo, né, que realmente vincule
o garoto, o jogador, o atleta ao clube, tá? Só com 14 anos que pode ser assinado esse tipo de vínculo, então agora é esperar, deixar o menino treinar, se desenvolver, estudar e mais pra frente a gente vê se ele vai virar jogador ou não. Se virar um grande jogador, tomara que seja com a nossa camisa, mas o futuro não dá pra gente prever. Esse vídeo fica por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!